Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Estamos por mais uma vez postando um vídeo em nosso canal e gostaríamos de falar sobre esse assunto que você está vendo. Quem foi Melquisedeque? Antes de nós entrarmos no assunto, gostaria de deixar claro que trata-se de alguns pontos de vistas. Nem todos os pontos eles são fatos ou uma verdade, existem coisas que é tirado dentro de um contexto histórico. Então eu peço a gentileza que você que está assistindo seja compreensível, porque nós estamos tendo alguns problemas no que diz respeito aos comentários nos vídeos. As pessoas, por ter uma visão diferente, chega a tratar com ofensa, tá? Então quero deixar claro que isso daqui são alguns pontos de vistas, ok? Então vamos lá. Quem foi Melquisedeque? Existem algumas coisas que nós devemos levar em consideração e nós não podemos esquecer, tá? Primeiro, somente em 3 passagens bíblicas se faz menção de Melquisedeque. Quais são elas? Gênesis capítulo 14, versículo 18 está escrito: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Outra passagem, Salmo 110, verso de número 4, ok? Salmo não tem capítulos e nem versículos, pois são poemas. Então nós falamos Salmo 110, verso 4. Está escrito: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E a terceira passagem, que é Hebreus, capítulo 7, todo o seu contexto. Então, você que tem acesso à sua Bíblia aí, você vai ver que no livro dos Hebreus, capítulo de número 7, em todo o seu contexto, ele vai citar, fazer menção da figura de Melquisedeque, ok? O que dizem, né, a respeito de Melquisedeque? Alguns dizem ser Jesus ou Deus em forma teofânica. O que seria teofânica ou teofania? A manifestação de Deus de forma angelical ou através de elementos naturais. Então, algumas pessoas vão falar que Melquisedeque, ele era uma forma teofânica de Jesus no Antigo Testamento e que se manifestou até Abraão, tá? Então, teofania é um conceito de cunho teológico que significa manifestação de Deus em algum lugar, coisa ou pessoa. Tem sua etimologia enraizada na língua grega teofaneia, o termo que, por sua vez, é uma palavra composta de 2 vocábulos também gregos, theos, que é Deus, e phanei, aparecer, ou seja, uma aparição de Deus, uma aparição divina. O que realmente seria Melquisedeque, falando a respeito dessa figura? Então, de forma sucinta, breve e rápida, nós tentaremos aqui esclarecer. Antes de mergulharmos em sua identidade, precisamos entender o que disse o evangelista João no capítulo 21, versículo 25. É o texto que ele diz que existem coisas que, se Jesus tivesse feito, ou se tivesse sido escrito, melhor dizendo, não teria livro suficiente para caber. Mesma coisa nós partimos desse princípio falando dos textos das histórias, né, bíblicas. Se tudo fosse escrito, não teria um livro suficiente para poder conter os assuntos. Então, primeiramente, precisamos entender que Melquisedeque não é um nome, ok? Não é um nome próprio, e sim uma junção de 2 palavras que indicam a posição e característica. Veja abaixo, né? Gênesis capítulo 14, 18 tem essa palavra, e você vai ver aqui 2 palavras, ok? Aqui que é Sedeque, e aqui que é Meleque, ok? Meleque, Sedeque. Então, você vai estar vendo que é a junção de 2 palavras, sempre da direita para a esquerda que você vai ler. Então, Meleque, Sedeque. Meleque, Sedeque, o seu significado. Meleque significa rei, tá? Essa raiz de Meleque ou Malaque é principado, é reinado,
ok? Você vai ver que alguns anjos são de Malach, que seria a mesma raiz, então trata-se de um principado ou então de um reinado. Então Melech seria rei e Tsedek seria justo. Então você vai ver que é uma posição, essa posição seria o rei, e a característica desse rei era de ser um rei justo. Então Melquisedeque ou Melech Tsedek significa rei justo. Você vai observar que não está falando de nome próprio, mas sim de uma posição e de uma característica. Logo entendemos que o texto faz menção de um rei justo. Tá? Dentro de um contexto bíblico, veremos a impossibilidade de se tratar de uma divindade. Veja só. No versículo 18 do capítulo 14, a Bíblia vai dizer que era um sacerdote do Deus Altíssimo. Não vai dizer que era Deus, não vai dizer que era uma divindade, mas vai dizer que era um sacerdote do Deus Altíssimo. Qual que é a função de um sacerdote? O sacerdote é um mediador, ou seja, aquele que tem a função de aproximar ou levar o homem até Deus. Observe que em Levítico o sacerdote é quem recebe, ou é o que recebe o sacrifício, a oferta e leva até Deus. A função do sacerdote é ser um mediador entre os homens e Deus. No versículo 20 do mesmo capítulo 14, o texto dirá que Abraão deu o dízimo de tudo. Tá? Melquisedeque era rei e sacerdote de Jerusalém, conhecida no texto como Salém, ou seja, Jerusalém antiga, sendo mesmo sacerdote, qual que era a função? Tinha a função de levar o seu povo até Deus. E sendo rei, tinha a função de administrar a sua cidade. Então Abraão vai e dá o dízimo, ok? Para o rei Melquisedeque, para esse rei justo. Então, sabendo Abraão que era rei, decidiu dar o dízimo de tudo quanto tinha, no intuito de abençoar tanto a terra quanto a função do sacerdote. O texto e o contexto deixa bem claro que é algo terreno que envolve consequentemente o espiritual. Okay? Então não podemos aí pegar e mistificar e falar que trata-se de um anjo, porque você vai ver no que diz respeito a dízimo, ninguém dizima para Deus, ninguém dá dízimo ou oferta para Deus, dizima de forma terrena. Isso traz consequências também no âmbito espiritual. O sacerdócio de Melquisedeque antecede o sacerdócio araônico. O que seria o sacerdócio araônico? O sacerdócio de Arão, da linhagem de Arão. E Melquisedeque ele vem antes, então ele antecede essa linha sacerdotal. Então nós vemos que tanto na história dos hebreus, quanto na Mesopotâmia antiga, os pagãos, existia um sacerdócio. Okay? Então o sacerdócio de Melquisedeque ele antecede o sacerdócio araônico. Por qual motivo o sacerdócio de Cristo, então, é considerado segundo a ordem de Melquisedeque? Vamos entender o porquê. Simples e objetivo. Melquisedeque era sacerdote e rei. Levava até Deus o pecado de todo o povo. Ou seja, como intercessor, ele levava o sacerdócio, o pecado de todo um povo até Deus. Jesus terá o seu ministério de rei. Ele ainda vai reinar 1000 anos sobre a terra. E como sacerdote, levou o pecado de todo um povo. Porque segundo essa ordem de Melquisedeque também, porque Jesus ele não fazia parte, ou não era da tribo de Levi, não fazia parte de um sacerdócio, não tinha uma linhagem sacerdotal, mas exerceu a sua função de sacerdócio segundo essa ordem de Melquisedeque. Então a identidade de Melquisedeque, para nós finalizarmos, a Bíblia não revela com clareza quem seria esse homem, mas dentro de um contexto histórico vemos no Midrash a afirmação de quem seria esse homem. E dentro dessa afirmação entenderemos o motivo pelo qual o escritor dos Hebreus diz ser sem pai, sem mãe, no caso, e sem genealogia. Tá? O Midrash afirma Melquisedeque ser Sem, o filho de Noé. A questão da genealogia entende-se que o escritor aos Hebreus está falando somente de genealogia de sacerdócio araônico, pois o contexto trata desse assunto. Midrash é uma forma narrativa criada por volta do século I a.C. na Palestina pelo povo judeu. Essa forma narrativa desenvolveu-se através da tradição oral até ter a sua primeira compilação
apenas por volta do ano 500 depois de Cristo, ou da era cristã, no livro Midrash Rabbah. A palavra Midrash vem da junção de duas palavras hebraicas, mi, que significa quem, e darash, que significa pergunta. O significado prático é investigar ou averiguar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Isso é somente algumas posições no que diz respeito à figura de Melquisedeque. Que Deus abençoe tua vida. Fique na paz do Senhor.